Boa tarde, galera. 23 de setembro, sábado, meio-dia e 37. Tô aqui na pista de skate e vou gravar mais um videozinho pra vocês. Nessa linha aí da meritocracia bolsonarista de vocês, né? Eu já falei que vocês adoram uma aristocracia, que vocês adoram uma tirania e que vocês odeiam a verdadeira meritocracia, né? E... gente, se eu tivesse se eu tivesse numa casa, no estúdio, eu ia fazer desse vídeo um vídeo só, não ia lançar vários vídeos não. Eu ia recortar, ia colar as partes, enfim, ia fazer um vídeo só. Mas, enfim, as ideias eu vou fazendo e vai acontecendo, né? Sem muita edição. Agora nesse vídeo eu quero falar novamente sobre meritocracia AA bolsonarismo, AA bolsonaristas, alá bolsonarismo, a moda bolsonarista. Então a meritocracia que vocês pregam, uma das coisas que eu tenho observado também, é uma meritocracia de escravidão, né? Vocês não gostam de meritocracia, como eu já falei, vocês têm aversão, nojo, pavor, pânico, paura, como diz os italianos, né? Vocês têm paura da verdadeira meritocracia, porque exige esforço. A meritocracia real, ela é de quem melhor se esforça, de quem mais se esforça. E é um esforço que não é um esforço de você destruir os outros, não é um esforço de você passar a perna nos outros, de você subjugar os outros, de você agir com corrupção, corrompendo e sendo corrompido. A verdadeira meritocracia exige esforço, e é o que vocês jamais estão dispostos a fazer. Vocês pregam para os outros fazer, mas vocês mesmos não querem fazer. Mas nesse vídeo eu quero dizer da meritocracia referente à escravidão que vocês adoram. Além da tirania, além da... que eu falei nos outros vídeos anteriores aí, né? Da aristocracia. Uma das coisas que vocês adoram é a escravidão, principalmente a escravidão moderna, né? Quem dera, na mente de vocês, pudesse voltar à escravidão do passado, né? A senzala, a Casa Branca, né? Eu imagino assim que vocês adorariam que voltasse, né? A escravidão nunca... Na verdade, a escravidão nunca deixou de existir, ela só foi ampliada. Em vez de simplesmente você escravizar os negros, porque os índios não se deixavam escravizar, eles preferiam morrer. Os índios brasileiros tentaram escravizar os índios, né, antes de trazer os negros, mas o índio é um ser livre, ninguém escraviza índio. Ou o índio é livre ou o índio prefere morrer. Assim como alguns escravos, né, quando estavam vindo para o Brasil, eles se jogavam no mar para morrer afogado. Eu prefiro ser livre e morrer livre do que passar uma vida inteira de servidão, de escravidão, que isso também não é vida. Então alguns se jogavam ao mar, né? Mas o espírito do índio é um espírito livre, ninguém prende o índio. Então tentou o padre José de Anchieta, né, que acho que é o fundador da cidade de São Paulo, afogou vários índios nas praias paulistas aqui, catequizando, mas também ensinando eles o cristianismo, né, forçado, e principalmente doutrinando eles, ensinando eles a serem bons escravos para servir aos senhores brancos. Então o índio preferia se matar. Mas a escravidão no mundo, não só no Brasil, ela nunca deixou de existir. Ela só foi ampliada. Ela só foi uma coisa que antigamente só pegava os negros no Brasil, né? Por que a gente vai escravizar somente negro? Se tem branco pobre, se tem amarelo pobre, se tem gente de todas as etnias que a gente pode escravizar. Então, na verdade, meu amigo, a escravidão ela nunca deixou de existir, ela somente foi ampliada a todo povo, nação e língua. Só isso. Ela só teve uma reforma aí, passou-se um verniz na face da escravidão, e a escravidão ficou menos feia, ficou mais bonitinha e ela foi atualizada, né? Ela foi ampliada. E vocês, bolsonaristas, vocês adoram esse regime de escravocrata. Vocês são escravocratas.
O verdadeiro sentido de liberdade, que eu já falei aqui, gente, é o americano. E olhe lá ainda, nem o americano exatamente é um sentido amplo de liberdade, porque o que os americanos fizeram com os negros nos Estados Unidos, nem os nazistas fizeram na Alemanha nazista, contra os negros, os gays, os homossexuais, os ciganos e os judeus. Teve coisa que aconteceu na América do Norte que os racistas nazistas da Alemanha admiravam e pagavam pau dos americanos. Como que a gente não pensou nisso? E como que eles conseguem fazer isso? Os nazistas pagavam pau para os americanos, porque os americanos conseguiam praticar um racismo que ao mesmo tempo não parecia racismo, mas ele dava liberdade, mas ao mesmo tempo praticava o racismo. Mas de qualquer maneira, o melhor exemplo de liberdade que a gente tem no mundo é o americano mesmo. E por vocês bolsonaristas, vocês querem pessoas trabalhando por isso que vocês falam muito de trabalho, né? Por isso que vocês querem ficar sentando o reio no lombo dos trabalhadores, ou traduzindo, dos escravos modernos, e vocês sentados em cima deles, que nem na capa do vídeo anterior aí, ó. A capa do vídeo anterior. O cara tem muito dinheiro, quem sustenta ele são um bando de pobre, e aí põe uma nota de qualquer valor à frente deles e você senta em cima. E eles vão te carregar pro resto da vida, correndo atrás daquela nota. Vê aí a figura do vídeo anterior que eu postei. Então vocês gostam de uma escravidão mesmo, moderna, onde vocês incutem na cabeça das pessoas de que se ela muito se esforçar, ela vai vencer na vida, sendo que vocês mesmos boicotam todinho essas pessoas que muito se esforçam. Vocês têm horror à meritocracia real, porque um meritocrata, uma pessoa digna de receber o mérito do suor do seu esforço, do seu rosto, ela é uma ameaça para o sistema de vocês, ela é uma ameaça para vocês. Vocês não querem pessoas meritocratas, que sejam dignas de receber mérito pelo esforço próprio, pelo trabalho próprio. Porque isso vai de encontro, vai contra ao modus operandi, ao modo de vida, à filosofia, aos pensamentos de vocês. Porque vocês detestam meritocracia porque exige esforço. Que nem no meu caso, uma pessoa que nem eu, pessoas igual eu, era para ser incentivada e principalmente receber o crédito do seu mérito. Vocês me jogaram pra rua. Cadê que eu tô morando num condomínio fechado, num apartamento aí de condomínio fechado? Eu tô morando na rua. Então as pessoas que realmente merecem mérito, vocês jogam pra rua, porque elas são uma ameaça. Porque vocês são um bando de vagabundos e vagabundas sustentado pelo sistema, e pelo sistema vocês matam e morrem para vocês continuarem numa boa, ainda que esse sistema seja um sistema tirano. Então vocês não querem realmente ter esforço na vida. Vocês querem escravidão. Vocês querem um monte de gente se esforçando por vocês, se matando por vocês, se degladiando por vocês, suando a camisa e o rosto por vocês, e vocês ficam de boa. E vocês ficam com retórica, com eloquência, de que se a pessoa muito se esforçar, ela vai ter o mérito e vai vencer na vida. Sendo que são vocês mesmos que caçam, ficam de olho nessas pessoas que são esforçadas para abater elas, para caçar elas e derrubar elas na vida. Jogá-las na rua como mendigo, porque elas são uma ameaça para vocês que só vivem na mamata, só na vida boa, e quer que os outros se lasquem de sol a sol para sustentar vocês. Vocês que detestam a meritocracia, que amam a escravidão moderna, que amam a tirania, que amam a aristocracia. Então é isso, gente. Vocês são amantes da escravidão, vocês bolsonaristas. Tá? E tanto é que lá no passado, os antepassados de vocês
Quando houve o golpe, o primeiro golpe militar do Brasil não foi o da década de 60, foi quando o Brasil deixou de ser. Foi quando o Brasil deixou de ser monarquia. E vocês, da aristocracia brasileira, vocês compraram muitos militares da época para apoiar o golpe militar. E os militares daquela época, quando o Brasil deixou de ser monarquia para virar presidencialismo, república presidencialista, tanto os financiadores do golpe militar para derrubar a monarquia e instalar o presidencialismo no Brasil, a república presidencialista, os financiadores era a aristocracia da época que alugou, que comprou com dinheiro os militares da época, que apoiou o golpe militar da época. E tanto os militares da época quanto a aristocracia da época era a favor da escravidão. A monarquia não era a favor da escravidão, a monarquia estava abolindo a escravidão. Por que que a monarquia brasileira foi expulsa do Brasil pelos militares da época e pela aristocracia da época? Porque a monarquia brasileira estava abolindo a escravatura, a escravidão brasileira, a escravidão. E os aristocratas e os militares da época, que foram comprados pela aristocracia, eles eram a favor da escravidão. Os empresários da época, os aristocratas, os donos de café, donos de fazenda, não queriam pagar salário para os funcionários. Eles não queriam pagar salários, não queriam ter trabalhadores que recebiam salário. Eles queriam escravos. Por isso que a monarquia foi derrubada no Brasil, porque a monarquia era a favor da liberdade dos escravos. E os militares comprados da época, junto com a aristocracia da época, era a favor da escravidão. Então vocês, os antepassados de vocês, fizeram a mesma coisa que vocês estão fazendo hoje. Aí vocês compraram esse bando de militar de hoje em dia, a aristocracia financiando, comprando e alugando. Basicamente vocês alugaram os militares para fazer a vontade de vocês na atualidade, porque vocês não querem pessoas que vençam na vida pelos seus méritos. Vocês têm verdadeiro horror à meritocracia real, porque vocês querem um bando de escravos modernos sustentando vocês, porque vocês mesmos são um bando de vagabundos travestidos de gente que trabalha, mas na verdade vocês não trabalham, vocês vivem do suor do rosto dos outros, e vocês fazem de tudo para as pessoas sempre ser escravo de vocês. Então é isso, galera, vocês amam a escravidão, bolsonaristas.